Oi, sejam todos bem-vindos ao Curiosidades Incríveis. No vídeo de hoje vamos falar sobre o tempo de vida de alguns animais. Alguns deles têm apenas 24 horas de vida. O que você faria se tivesse 24 horas de vida? Vamos conhecer quais são esses animais, mas antes peço a você que se inscreva em nosso canal e deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Coelhos. Quantos anos vive um coelho de estimação? De um lado temos os coelhos selvagens, que vivem cerca de 2 anos na natureza, e do outro os domesticados, que podem passar dos 8 anos quando bem cuidados. Essa diferença se dá por motivo claro. Na natureza, um animal como este tem diversos predadores e a alimentação nem sempre é garantida, além do fato de nem sempre viver em bem-estar. Qual seria então a raça de coelho que vive mais tempo? Existem algumas raças comuns entre os bichinhos, como o Mini Lope, Mini Lion e o Angorá, que são animais procurados como pet de estimação. No geral, a raça não muda radicalmente quantos anos vive um coelho. A expectativa gira em torno de 8 a 10 anos de idade. Porquinho da Índia. Este certamente é um dos animais de estimação mais populares do mundo. E apesar do nome, o porquinho da Índia é nativo da África do Sul. Estes animais podem viver até 4 anos, porém, nunca vivem mais do que isto. Eles são muito propensos a diferentes doenças, como a bronquite, por exemplo. Além disso, ver os sintomas nestes animais é muito difícil. Hábitos alimentares inadequados, falta de cuidados e falta de atenção médica também podem levar a uma vida mais curta do que esta. Formigas. Vamos falar dos insetos. Dentro desta lista dos 10 animais com menor tempo de vida estão as formigas. Enquanto que as formigas rainhas podem viver até 30 anos, a classe operária costuma ser a que se despede do planeta mais rapidamente. Estes pequenos trabalhadores vivem pouco mais de um mês, e isso sem pensar na esperança de vida que tem quando o ser humano está presente. As formigas são muito sociáveis e colaboradoras. Além disso, são muito fortes, podendo levantar até 50 vezes o seu próprio peso. Gambás. Os gambás que não se encontram em cativeiro e vivem na natureza têm uma esperança de vida curta, sendo de 1 ano e meio, pois em estado natural não estão protegidos de qualquer perigo, como predadores, por exemplo, assim como a mudança radical de tempo e a perda do seu habitat natural. Estes mamíferos originários do continente americano são muito inteligentes e criativos no que se refere a sobreviver. Para dissuadir e se defender dos inimigos mortais, eles fingem que estão mortos até o perigo e a ameaça passar. Artêmias. As artêmias, estes pequenos seres aquáticos, podem viver por até 2 anos e alcançar cerca de 2 centímetros de comprimento. Muitas pessoas fazem criação delas em casa com água salgada e as alimentam com leveduras e algas verdes. Quando nascem, as artêmias são de um tamanho muito pequeno, quase microscópico. Por isso, ao nascerem, são até difíceis de serem vistos. Geralmente, deve-se esperar cerca de 24 horas para vê-los nadar. Peixe-mosquito. Este peixe é nativo dos Estados Unidos e vive tanto na água salgada como na água doce. Entretanto, sua expectativa de vida muda conforme o ambiente. Em média, ele vive até 2 anos, mas sua vida em água doce é maior do que em água salgada. Além disso, é conhecido por ter uma vida mais longa em cativeiro do que na natureza. A vantagem de viver em água salgada é que a maioria dos seus predadores naturais não pode sobreviver nestes ambientes e isso reduz sua chance de ser devorado. As fêmeas geralmente têm uma vida mais longa do que os machos. Borboletas monarcas. Estas bonitas criaturas não decoram a natureza por muito tempo, visto que podem viver por cerca de 1 a 6 semanas apenas, dependendo de muitos fatores como a espécie, o tamanho, o clima, a alimentação e as condições de seu habitat. Embora a maioria delas morram muito jovens, o seu papel na natureza é fundamental, pois elas fazem parte do processo de polinização das flores
e também são o alimento favorito de outras espécies de animais. Abelhas operárias. As abelhas, que são tão trabalhadoras, vivem uma vida curta, mas muito intensa, que dura aproximadamente um mês. Elas vêm para cumprir a sua missão e vão embora. O que é realmente interessante é que estas abelhas são todas fêmeas e têm uma vida extenuante e curta, enquanto que a abelha rainha se dedica a ordenar, colocar ovos e viver até 4 anos. As abelhas passam por 4 fases de desenvolvimento: ovo, larva, pupa e adulto. A esperança de vida de toda uma comunidade ou colmeia de abelhas depende da sobrevivência de uma boa quantidade de exemplares nela. Não funciona apenas viver a rainha, visto que ela não pode produzir mel e nem polinizar as flores, e precisa de suas operárias para a subsistência da colmeia. Moscas. A vida das moscas é realmente fugir em comparação com centenas de outras criaturas do reino animal. Em uma casa tem muito mais possibilidade de se alimentarem e sobreviver. Os exemplares que se encontram na natureza não têm tanta sorte e têm uma expectativa de vida mais curta. No geral, a sua expectativa de vida é de 15 a 30 dias. As moscas podem ser encontradas em praticamente todas as partes do mundo. É a espécie mais popular do planeta Terra e uma das que vive bem menos em comparação a tantas outras. Libélulas. Conhecidos também como efêmeras, as libélulas estão entre as criaturas com o menor tempo de vida. O mais interessante neste animal é que, quando ainda é jovem e permanece no seu casulo, ela pode chegar a viver até 1 ano. No entanto, quando chega à fase adulta, pode morrer em uma questão de 1 dia ou menos. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por sua presença e não esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Um abraço e até a próxima!